Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Monique Góes e estamos aqui hoje para falarmos rapidinho de um tema importante, da lei de destruição. Gente, roda a vinheta do Espiritismo para todos aí, para a gente começar. Então, voltando aqui, depois da nossa vinheta, da nossa entrada, bem, como eu ia dizendo, a destruição é uma das leis morais. O que são as leis morais? São as leis de Deus, leis essas que regem o universo, que regem todo esse processo evolutivo, toda essa criação. E a destruição é uma delas. E às vezes a gente fica pensando assim, destruição? Deus cria, Deus é o Criador. Bem, vamos lá, vamos trazer para a nossa doutrina. A doutrina espírita acredita sim, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Como é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele é o Criador. Realmente, o Criador que criou tudo. Como o Criador pode querer destruir a sua própria criação? Bem, causa primária, mas também é inteligência suprema. Não é? Vamos parar aqui para pensar rapidinho. O que seria de nós, seres infinitos, imortais, se a nossa vida terrena não acabasse até o final da nossa evolução? Se a gente não desencarnasse, né, fosse lá para o plano espiritual, que a gente chama de tempo da erraticidade, que é esse tempo até voltar. Como que seriam, quantos planetas não teriam que ter para abrigar esse povo todo? Como que a gente se aprimoraria? A gente percebe que a evolução é em dois mundos. Faz parte do nosso aprendizado. Nós desencarnamos, retornamos à pátria espiritual, nos desenvolvemos para que quando nós possamos retornar melhores. Por que eu estou falando isso? O que destruição tem a ver com reencarnação? Tudo, porque é a lei do progresso, é a lei evolutiva. Então, se a gente começar a compreender isso melhor, bem, estamos num planeta. O planeta Terra evolui? Bem, se o planeta está saindo de provas e expiações, numa transitando, modificando, transformando, se transmutando para um planeta de regeneração, sim, ele está evoluindo, meu amigo. E nós estamos juntos com ele. O planeta é formado de quê? Tem terra, minerais, vegetais. Nós viemos de que reinos antes de chegar ao reino hominal? Exatamente. Estamos todos nos transformando, estamos todos participando dessa força do Criador que nos nutre, que nos destrói as vistas terrenas. Na verdade, é uma questão de vocabulário, porque na lei de Deus mesmo não há destruição, há transformação, há aprimoramento. Bem, mas nós somos os moradores desse planetinha. E nós temos livre-arbítrio. É aí que entra a destruição abusiva. Para continuar, deixa eu só pegar um gancho aqui do Livro dos Espíritos. Gente, para quem quer entender melhor, terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, 5, item 5, lei de destruição. As questões que tratam do nosso tema de hoje, que é destruição necessária e destruição abusiva, são as questões 728 até a 736. Quem quiser ler em casa, é um ganho. É sempre um ganho entendermos melhor do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso faz parte totalmente disso. Vamos lá. 728. Destruição é uma lei da natureza? Resposta.
É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Todo ser vivo, todo, seja mineral, seja, embora a gente não saiba, tá? Mas está em evolução. Tudo é criação divina. Por isso que quando a gente fala de toda a criação, que nós devemos honrar e cuidar e zelar por toda a criação, é justamente sobre isso que nós estamos falando, porque nós estamos falando de um período que nós também precisamos ser zelados, que nós também precisamos ser cuidados, e fomos, tantos por espíritos, né, ditos encarnados, sabe-se lá Deus que o planeta a gente estava nessa época, como por espíritos desencarnados, porque é a lei que um cuida do outro, é a lei de amor de Deus, onde nós nos ajudamos para que possamos crescer juntos. Então, na verdade, a destruição, como eu falei, por que ela é uma lei? Porque Deus também é a inteligência suprema. O que seria de nós se de repente no planeta tivesse um bang assim de insetos? Vamos pensar num inseto peçonhento. Vamos lá, bem lembrado, mosquito da dengue. É bom a gente falar sobre isso porque está chegando a época, né? Por que nós temos que cuidar disso? Por que nós precisamos, né, destruir esses mosquitos? Porque eles transmitem doenças, eles transmitem a dengue, que a dengue inclusive pode matar. E é um tema muito sensível para mim, porque eu tenho caso na minha família, um caso muito forte de uma pessoa que desencarnou através da dengue. Então é um assunto sério. Por que nós temos que cuidar? Por quê? Porque nós temos também a lei de conservação, onde nós temos que conservar a nossa oportunidade de estar encarnados, a nossa oportunidade de estar evoluindo desse lado daqui. Nós precisamos dessas ferramentas. Então, nós precisamos sim destruir esses mosquitinhos para que eles não passem a dengue para nós. Compreenderam? Essa é uma lei de destruição necessária. E quando é abusiva? Por que se desencadeou isso? Aí nós vamos entrar na destruição abusiva. Nós temos vários bichinhos que formam um ecossistema que eram os predadores naturais desse bichinho. O que nós fizemos com eles no meio das cidades? Nós destruímos as moradas deles, que eram as árvores, as florestas, saímos desmatando tudo, não propiciando mais um ecossistema para os sapos, lagartixas e outros tipos de insetos e de bichinhos que comem, né, que se alimentam, que faziam uma destruição necessária desses bichinhos, beneficiavam a eles mesmos, cuidavam desse ecossistema e beneficiavam a nós. Por quê? Porque eles cuidavam disso, não era uma preocupação. Mas aí o que nós fizemos? Nós começamos a colocar coisas de plástico, né, no lugar das árvores, no lugar da terra, e aí essas águas empoçaram, aonde esses bichinhos não têm mais acesso, pois eles foram expulsos porque eles são repulsivos por nós. Nós temos medos, nós temos repulsão, nós não queremos um sapo no nosso jardim. E aí, olha o que acontece. Um desequilíbrio. É justamente isso. Quando Deus fez o equilíbrio e Ele pede para que nós possamos retomar a nossa consciência de cuidar de um equilíbrio, Ele está falando justamente para que a gente não tenha uma destruição abusiva, para que a gente não afete todo um ecossistema, todo um sistema energético, físico, orgânico, espiritual, que é da divina criação. Nós, na verdade, somos os agentes de uma destruição abusiva que prejudica nós mesmos. E Deus nos forneceu os animais certos para nos alimentarmos, as frutas para nos alimentarmos. A gente não precisava dessa ganância toda a ponto de desmatar locais para construir um monte de shoppings, prédios, desenfreadamente, porque o progresso é necessário sim. Mas a gente também tem que buscar o equilíbrio dentro disso tudo, porque senão a gente também sofre. E é o que está acontecendo. Bem,
Sabe quantos graus fez esses dias aqui no Rio de Janeiro? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui no Rio de Janeiro. Gente, nós chegamos a uma sensação térmica de 62 graus esse ano. Por quê? Porque nós fizemos uma destruição abusiva justamente dessa natureza que nos servia, né? Que renovava, que trazia sombra, que trazia frescor. E tantas outras coisas que nós fizemos, inclusive com as nossas criações, para as nossas florestas de pedra, que são os prédios que moramos, precisamos morar, mas que de repente, né, foi de uma forma abusiva e sem um planejamento, que isso tudo fez um boom, e trouxe vários tipos de problemas. Tanto que quando as chuvas vierem, só Deus sabe, né, quanto que pode acontecer. A gente agora está convivendo com um calor extremático, com chuvas que quando vêm também destroem, lavam tudo. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive porque a gente ainda não criou uma consciência de descartar o lixo em locais exatos, então a gente mesmo acaba propiciando esses alagamentos. Por quê? Porque nós não criamos ainda a consciência de fazer tudo de uma forma certa, de descartar o lixo de forma correta. A reciclagem, gente, ela seria a melhor forma. Mas nós estamos caminhando, já tem uma galera aí empenhada nisso. Mas nós estamos conversando porque isso é interessante. Por exemplo, quando nós, de repente, pegamos uns animais e comemos, né? Matamos uma galinha para matar a nossa fome, né? Um frango. Mas aí vieram as empresas e matam nem sei quantos, milhares de frangos, e muitos deles às vezes até estragam nos frigoríficos, porque não conseguem ser vendidos ou consumidos dentro do prazo. É disso que nós estamos falando, de um outro probleminha do ser humano, dos abusos que cometemos, dos abusos que na verdade só geram mais compromisso, resgate, reparação e sofrimento para nós mesmos. Porque a destruição natural, ela acontece. Afinal de contas, eu já desencarnei e vou desencarnar de novo. Você já desencarnou e vai desencarnar de novo. Os nossos animais, as nossas plantas, mas elas também voltarão, igualzinhos a nós, vão se transformar. Igual a semente que quando cai na terra, se transforma, né, em raiz, germina, cria a planta para nos dar um novo fruto, uma nova flor. Essa é a lei divina, a lei de destruição, que na verdade é a lei da transformação. De uma transformação, de uma nova oportunidade, de um novo florescer. E olha, por mais que a gente já esteja bastante encalacrado, vamos dizer assim, dentro das responsabilidades, sofrendo esse calor, sofrendo com as chuvas, nunca é tarde para a gente recomeçar. Na verdade, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo início, mas todo mundo pode começar agora e criar um novo fim, um novo futuro. E para fechar, gente, eu quero uma citação que veio através de André Luiz e que veio através da mediunidade de Chico Xavier, que é para fechar o nosso vídeo, que tem tudo a ver com essa lei de destruição, que na verdade é uma lei de transformação. E diz assim: tudo tem seu apogeu e seu declínio, e é natural que seja assim. Todavia, quando tudo convergir para o que supomos nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Que possamos ter mais consciência, que possamos parar de destruir por abuso, por ganância, por coisas que não valem a pena, para que possamos nutrir de verdade esse princípio divino que somos nós, filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. E Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 6, Lei de Destruição. Vai dar uma lida que tem muita coisa interessante. Beijo grande no teu coração, fica com Deus e uma semana abençoada para todos nós. Bom carnaval. Carnaval consciente, hein? Se liga!